Bom, vamos agora estudar como ocorrem as trocas gasosas nos alvéolos e nos tecidos periféricos. Bom, no final da expiração, ou entre o final da expiração e início da inspiração, a pressão alveolar é igual à pressão atmosférica, ou seja, 760 milímetros de mercúrio, que convencionalmente passou-se a ser adotada como sendo igual a 0 milímetros de mercúrio. Como nós podemos observar no respectivo gráfico, entre o final da expiração e início da ins, a pressão é igual à pressão atmosférica, ou seja, 0 milímetro de mercúrio. Nesse momento, então, não há fluxo de ar nem para fora e nem para dentro dos pulmões. Para iniciar o fluxo do ar em direção aos alvéolos, a pressão alveolar tem, então, que ficar subatmosférica, isto é, mais negativa. E isso se deve devido à contração dos músculos inspiratórios, diafragma e intercostais externos. Com o relaxamento desses músculos, a pressão alveolar começa a subir, se equivalendo por um instante à pressão atmosférica. No entanto, esses músculos continuam a relaxar e a retração elástica dos pulmões também contribui para a elevação da pressão alveolar além da pressão atmosférica. Deste modo, a pressão fica mais positiva. Nesse momento, o ar então flui dos alvéolos para fora dos pulmões, onde novamente volta a entrar em equilíbrio com a pressão atmosférica. Bom, em termos percentuais, nós também já vimos que o ar atmosférico é constituído por pouco mais de 78% do gás nitrogênio, aproximadamente 21% de gás oxigênio e 1% de outros gases. Como nós podemos observar na respectiva tabela, então, nitrogênio sendo constituído por 78%. Existem literaturas que vão arredondar esse valor para 79%. O oxigênio corresponde a 21% aproximadamente da composição do ar atmosférico. Pouco menos de 1% corresponde ao argônio. E o restante, dióxido de carbono, neônio, metano, hélio, criptofano, hidrogênio e xenônio, complementam aqueles 1% restante. Bom, além dos gases, o ar atmosférico sempre contém uma quantidade variável de vapor de água, o que pode variar de acordo com a temperatura, estação do ano e a região. E esse vapor d'água é resultante da evaporação das águas dos mares, dos rios, lagos, sobretudo devido à ação dos raios solares, isto é, a ação do calor do Sol.
Desse modo, então, esse vapor d'água mistura-se com os gases atmosféricos e passa a fazer parte de sua composição. Em condições normais, o teor de água, que encontra-se em estado de vapor na atmosfera, varia de aproximadamente 0 a 5%. Esse conteúdo de vapor é maior quanto mais próximo da linha do Equador e menor quanto maior for a altitude, sendo praticamente desprezível acima de 10.000 metros de altitude. Bom, lá na terceira aula, nós aprendemos a calcular a pressão parcial de um gás seco. Agora, nós vamos aprender a calcular a pressão parcial de um gás em uma mistura umidificada. E para fazer esse cálculo, nós devemos usar a seguinte equação: pressão parcial do gás a ser analisado é igual à pressão total dos gases na atmosfera menos a pressão de vapor d'água multiplicado pela fração inspirada do gás. Desse modo, no nível do mar, a uma temperatura de 25 graus centígrados, a pressão parcial do oxigênio é igual a 760 milímetros de mercúrio, que é a pressão total dos gases, subtraído por 3,7 milímetros de mercúrio, que é então a pressão do vapor d'água. O resultado dessa subtração multiplica-se por 0,21, que é a fração de oxigênio atmosférico. O 0 antes do 21 é para encurtar a equação. Se você colocar só o número 21, depois você vai ter que dividir esse valor por 100. Desse modo, então, temos como resultado dessa equação a pressão parcial do oxigênio em um ambiente úmido, como este, sendo igual a 158,8 milímetros de mercúrio, onde nós podemos arredondar esse valor, então, para 159 milímetros de mercúrio. Vamos fazer essa conta também para o gás nitrogênio. Então, a pressão parcial do nitrogênio é igual à pressão total dos gases atmosféricos, subtraído pela pressão de vapor de água, igual a 3,7, multiplicado pela fração do gás na atmosfera. Pode ser de 78%, ou até mesmo esse valor pode ser arredondado para 79%. Aqui nós consideramos 79%. Desse modo, chegamos então à pressão parcial do gás nitrogênio em um ambiente úmido, como sendo igual a 597 milímetros de mercúrio. Bom, quando a inspiração inicia-se, o ar atmosférico é levado para as vias aéreas, onde é aquecido pela temperatura do corpo, que em condições fisiológicas é de aproximadamente 37 graus, e é também umidificado pelo revestimento epitelial das vias aéreas. Desse modo, a pressão de vapor de água
a uma temperatura corporal de 37 graus centígrados é igual a 47 milímetros de mercúrio. Desse modo, segundo a respectiva equação, a pressão parcial do gás oxigênio no corpo, como por exemplo na traqueia, é igual à pressão total dos gases atmosféricos, 760 milímetros de mercúrio, subtraído por 47 milímetros de mercúrio, que é a pressão do vapor de água no corpo, multiplicado pela fração de oxigênio na atmosfera, que nada mais é do que a fração inspirada de oxigênio. Desse modo, chegamos então ao valor de 159,7 milímetros de mercúrio, podendo ser arredondado para 150 milímetros de mercúrio. Esta é então a pressão parcial do gás oxigênio nas vias aéreas, enquanto que a pressão parcial do gás nitrogênio nas vias aéreas, também pela mesma equação, de 760 milímetros de mercúrio subtraído por 47 milímetros de mercúrio, e multiplicando o resultado dessa equação pela pressão parcial do nitrogênio atmosférico, nós chegamos então ao valor da pressão parcial do gás nitrogênio no corpo como sendo igual a 563,3 milímetros de mercúrio. Desse modo, então, nós temos em uma mistura umidificada de gases atmosféricos a pressão parcial do oxigênio como sendo igual a 159 milímetros de mercúrio, a pressão parcial do dióxido de carbono como sendo 0,3 milímetros de mercúrio, a pressão de vapor de água como sendo igual a 13,7 milímetros de mercúrio e a pressão parcial do gás nitrogênio como sendo igual a 597 milímetros de mercúrio. E somando a pressão de todos esses gases, nós chegamos então ao valor da pressão atmosférica de 760 milímetros de mercúrio. Observe agora que em um ambiente mais úmido, onde a pressão de vapor de água é igual a 47 milímetros de mercúrio, como no caso do corpo humano, a pressão parcial do oxigênio é igual a 149 milímetros de mercúrio, a pressão do dióxido de carbono é igual a 0,3 e a pressão do gás nitrogênio é igual a 563, como nós calculamos anteriormente. Já a pressão desses gases nos alvéolos é igual ao oxigênio 104 milímetros de mercúrio, dióxido de carbono 40 milímetros de mercúrio, o vapor de água 47 milímetros de mercúrio e a pressão do gás nitrogênio, um pouquinho mais alta, 569 milímetros de mercúrio. Bom, note que à medida que o fluxo de ar se move pelos diferentes segmentos das vias aéreas, bem como do sistema vascular, a pressão desses gases vão se alterando, especialmente o oxigênio e o dióxido de carbono. No caso do oxigênio, nos alvéolos, a sua pressão é de aproximadamente 104 milímetros de mercúrio. Isso diminui na circulação venosa, permanece a mesma na
circulação sistêmica arterial pulmonar e diminui na circulação sistêmica arterial periférica. Já o dióxido de carbono nos alvéolos possui uma pressão de aproximadamente 40 milímetros de mercúrio, no sangue venoso igual a 46 milímetros de mercúrio, no sangue arterial pulmonar igual a 40 milímetros de mercúrio, ou seja, menor do que a pressão do sangue venoso, e no sangue arterial sistêmico também 40 milímetros de mercúrio. E é essa diferença um dos determinantes para que ocorram as trocas gasosas, como nós iremos ver adiante. Bom, desse modo então, o sangue venoso alcança o átrio direito pelas veias cavas inferior e superior. Esse sangue é bombeado para o ventrículo direito, que então é bombeado pela artéria pulmonar para os pulmões, onde é então realizado a troca gasosa, a hematose, e o sangue oxigenado retorna ao ventrículo, ou melhor, ao átrio esquerdo pelas veias pulmonares. Esse sangue é bombeado para o ventrículo esquerdo, que então é bombeado para a artéria aorta, que distribui para as demais artérias, que então distribui agora esse sangue arterial oxigenado para todos os tecidos do corpo, onde retornam novamente para o átrio direito. Bom, mas agora como de fato então ocorre as trocas gasosas nos alvéolos? Bom, os alvéolos são então irrigados pelos capilares alveolares. Nesses capilares alveolares é realizada a troca entre os gases, que então serão distribuídos pela circulação até alcançarem os sistemas periféricos, as células periféricas, onde então o dióxido de carbono retorna pelo sangue venoso, onde é então trocado novamente com os alvéolos. E isso, obviamente, depende da pressão parcial desses gases no interior dos alvéolos, bem como na circulação. Desse modo, então, a pressão parcial do dióxido de carbono nos alvéolos, como nós já vimos, é igual a 40 milímetros de mercúrio. E a pressão do oxigênio é igual a 104 milímetros de mercúrio. A pressão desses gases no sangue venoso, sangue desoxigenado, é igual a 46 milímetros de mercúrio para o dióxido de carbono e 40 milímetros de mercúrio para o oxigênio. Sabendo assim que os gases se difundem no local de maior pressão para o local de menor pressão, o dióxido de carbono, então, que encontra-se mais concentrado ou com uma pressão maior no sangue venoso, se difunde para os alvéolos, enquanto o oxigênio, que encontra-se mais concentrado ou uma pressão maior nos alvéolos, se difunde para o sangue venoso, que passa então a ficar oxigenado. Desse modo, esse sangue arterializado que encontra-se nas veias pulmonares
possui uma pressão parcial de oxigênio como sendo igual a 104 milímetros de mercúrio. Após passar pela musculatura cardíaca e ser bombeado pelo ventrículo esquerdo, essa pressão parcial de oxigênio arterial diminui para 95 milímetros de mercúrio. Desse modo, essa é a pressão de oxigênio arterial sistêmico. Nos tecidos periféricos, nas células periféricas, a pressão parcial de oxigênio é igual a 40 milímetros de mercúrio, ou seja, uma pressão bem inferior ao oxigênio arterial. Desse modo, nos capilares que irrigam essas células, o oxigênio então se difunde para essas células periféricas do sangue arterial, que encontra-se com uma pressão de oxigênio maior, em direção às células periféricas, que encontram-se com uma pressão de oxigênio menor. Enquanto isso, a pressão de dióxido de carbono dos tecidos periféricos é igual a 46 milímetros de mercúrio, enquanto que no sangue arterial ou nos capilares essa pressão é igual a 40 milímetros de mercúrio. Desse modo, então, o dióxido de carbono que encontra-se com uma maior concentração ou pressão no interior das células periféricas se difunde para os capilares e vênulas. Desse modo, a pressão venosa de oxigênio passa a ser igual a 40 milímetros de mercúrio e a pressão venosa de dióxido de carbono passa a ser 46 milímetros de mercúrio. E então, inicia-se o ciclo novamente. Bom, em condições de respiração normal ou ventilação normal, fisiológica, as pressões de oxigênio alveolar e dióxido de carbono alveolar se mantêm dentro dos valores de 40 milímetros de mercúrio para o dióxido de carbono e 104, 105 milímetros de mercúrio para o oxigênio. No entanto, em condições de hiperventilação, ou seja, aumento da frequência respiratória sem aumento da demanda metabólica, a pressão de oxigênio aumenta para valores próximos ou superiores a 120 milímetros de mercúrio, enquanto que a pressão de dióxido de carbono nessas condições diminui, chegando a aproximadamente 20 milímetros de mercúrio. Já em condições de hipoventilação, a pressão de oxigênio alveolar pode diminuir muito, alcançando valores inferiores a 40 milímetros de mercúrio, enquanto a pressão de dióxido de carbono aumenta bastante, alcançando até valores próximos a 150 milímetros de mercúrio. E desse modo, então, mudanças ou alterações no padrão de ventilação alveolar influenciam na pressão parcial desses dois gases nos alvéolos, o que terá reflexos na capacidade de realização das trocas gasosas, bem como reflexos no pH. Essa aula foi elaborada pelas seguintes referências: